Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa aula de exercícios da disciplina de Máquinas Térmicas 1. Então, o que eu vou fazer nessa aula vai ser resolver as listas de exercícios que eu mandei para vocês. Assim vocês já vão ter uma noção de por que a correção foi daquela forma, né? Dependendo da nota que tiraram. E já vão estar se preparando para a primeira prova, ok? Então vamos dar início na primeira lista. O que eu pedi? Pedi para desenhar um esquema de uma aquatubular e uma flomotubular, contendo os principais componentes, e em frases curtas as diferenças. Então as diferenças eu nem coloquei aqui, eu quero que vocês daí dêem uma olhada na aula. Por exemplo, uma é para capacidade maior, outra para capacidade menor, que tipo de fluido escoa em que parte, né, de cada um deles, né? Então tudo isso vocês vão ter que colocar aqui. E o catálogo, né? Eu avaliei isso aqui também. No caso, eu pedi para vocês escreverem qual combustível vocês utilizariam. Então isso aqui é bem baseado na região. Se na região eu tenho lenha, eu vou comentar, né, que seria uma vantagem da lenha, ou palha de arroz, palha de alguma plantação. Justificar em termos de tamanho, né, em capacidade, eu quero uma compacta, ou eu tenho bastante espaço, eu posso pegar uma maior, né, que não tem tanta preocupação com isso. Então aqui são as principais diferenças. Eu coloquei aqui os principais componentes, e aqui uns componentes secundários que são muito importantes também, né, na operação de uma flomotubular. Então, flomotubular eu vou ter o meu queimador, a câmara de combustão, né? E os gases vão escoando pelos tubos, né? Vocês lembram disso? Daí na parte do casco eu vou ter o líquido e vapor. Eu tenho o dreno para, se eu quiser fazer a manutenção, eu tiro o líquido que está no casco. O manômetro, é importante ter um manômetro sempre ter um analógico, independente dos digitais, para a gente ter esse controle, né? Porque vai que falta luz, alguma coisa assim, eu consigo ter o controle da pressão ali dentro. A válvula de segurança, muito importante, né? Se atinge a segurança acima da de projeto, ela vai abrir essa válvula de segurança. O quadro de comando, saída dos gases, que é a minha chaminé, né? Controle de nível, tudo isso eu tenho aqui. Também não posso deixar secar, é perigoso sobreaquecer isso aqui. E tubos de convecção. Bom, esses são os principais componentes que vocês deveriam ter descrito. Aqui eu tenho agora, vocês já devem estar familiarizados com o desenho de uma aquatubular, né? Uma caldeira tradicional de planta de geração. No 2 eu vou ter as paredes d'água, que é em si a minha caldeira, na verdade, né? O que eu chamo isso aqui, porque é aqui que eu estou gerando vapor, saturado, mas eu estou gerando vapor. Aqui eu tenho meu tambor separador de vapor, né? Lembram disso? Deixa eu botar azul para água. Aqui eu tenho meu tambor separador de vapor. Por baixo eu tenho os drenos de extração aqui. Não é bem dreno, né? Eu tenho as tomadas de líquido saturado. Daí ele vem para minha caldeira por diferença de gravidade, esquenta, gera vapor e o vapor sobe e vem para cá. Fecha o circuito nas paredes d'água. Por cima eu vou ter a tomada de vapor, né? Então que é aqui o meu superaquecedor que vem para cá. Eu pego o vapor, passo de novo na caldeira, superaqueço e jogo para turbina. Aqui no caso eu não vou ter nem reaquecimento, certo? Eu vou ter só uma turbina de alta pressão. Depois disso ele passa pelo 4, que é meu economizador, né? Eu vou para a turbina, vamos dizer que aqui está a minha turbina. Eita. Tá bem, vou tentar desenhar de novo isso aqui. Vou ter ali a minha turbina, vamos dizer assim. Aqui vai ser minha turbina. Chegou o vapor, saiu, condensador. Condensou, volta para cá, para o meu economizador. Daí ele vai pré-aquecer e joga aqui para aproveitar um pouquinho mais da energia térmica dos gases. Aqui eu também vou ter uma outra forma de aproveitar essa energia térmica dos gases de combustão, que é o meu pré-aquecedor de ar, né? Então o ar que vai para a combustão, ele vem aqui, pré-aquece passando por dentro da minha caldeira e entra aqui para a combustão. Aqui no caso é combustão em grelha. Posso ter combustão em suspensão, posso ter vários tipos de combustão. Mas eu vou ter que ter a câmara de combustão. É muito importante eu colocar isso aqui. Daí eu vou ter o exaustor e a chaminé. Esses são os componentes principais de uma aquatubular, certo? Vamos agora então para a lista 2. Eu tenho uma fornalha projetada para queimar 1 kg por segundo de carvão fóssil nessa composição.
Gente, me perguntaram sobre a porcentagem, né? Porque na fórmula do livro do professor Basso, que eu coloquei, ele está em quilograma por quilograma de Kombi, né? Quilograma de carbono por quilograma de combustível, quilograma de hidrogênio por quilograma de combustível. Isso aqui é a mesma coisa, né? É uma porcentagem de base mássica, ok? Então não se preocupem muito com isso. Ou na verdade se preocupem, mas está aqui a explicação, né? Uma porcentagem também. Então vamos lá. Eu tenho combustão total, perfeito, não vou ter carbono queimado. Eu quero calcular energia líquida sensível associada aos fluxos de combustão de ar, de combustível. E eu não tenho teor de umidade, então aquele meu Wzinho é zero, né? Eu não tenho. Pessoal, se a gente pegar lá daquela fórmula que eu coloquei, que tem algumas formas de eu calcular o PCS, né? Eu posso queimar num aparato, né? Fazer experimentalmente. Ou se eu souber exatamente a composição química, eu vou saber qual é o meu poder calorífico com base, né, na energia de ligação que eu tenho. Então eu vou tendo meu PCS, a fórmula é 33 900, essa porcentagem de carbono, né, quilograma de carbono por quilograma de combustível, 14 mil, 141.800, desculpa, H menos O sobre 8. Isso aqui tudo leva em consideração as ligações depois de formar a água, né? Mais a parte do enxofre, 9.200 enxofre. Isso aqui eu vou ter tudo em quilograma por quilograma de combustível, né? Então esse meu PCS ele vai me fornecer depois em kilojoule por quilograma de combustível. Ok? Esses valores então são por kilojoule por quilograma. Perfeito. Isso vai me dar então, se eu colocar os valores, um PCS de, deixa eu ver aqui, 19.668,7 kilojoules por quilograma. Ok? Depois eu quero saber o PCI. Vamos mudar a cor aqui. Vou até mudar para outro. Vamos lá para o PCI. O PCI é o inferior, ele leva em consideração daí também a parte de umidade, né, que eu vou tirar essa parte do hidrogênio. Então eu vou botar aqui PCS menos, essa é a minha fórmula, 24,49H mais essa parcela de umidade. Eu disse que eu não tenho essa umidade, né? Então, eu vou acabar tendo como meu PCS, meu PCI, 19.000, e 9,9 kJ por quilograma, certo? Se eu tenho uma massa de combustível de 1 kg por segundo, eu vou ter o meu Q, né, que é a minha massa vezes combustível vezes PCI, que é aqui quilograma de combustível também, né? Igual a 19.000 e 9,9 kW, né? Isso aqui já está associado o calor do fluxo de combustível e o fluxo dos gases. Do ar, né? Do ar de combustão. Ok? Tranquilo essa, né? Então vamos para a próxima. Pessoal, vamos lá. 2. Eu tenho agora uma... Deixa eu só escolher uma cor aqui qualquer. Pronto. Uma unidade geradora, capacidade de 200 kg por segundo de vapor superaquecido. Daí eu dei as condições aqui de pressão e temperatura do meu vapor superaquecido, né? E eu estou queimando óleo a
temperatura na água de alimentação é de 260 graus e eu tenho um rendimento térmico da ordem de 90%. Então 90% que eu estou queimando eu estou aproveitando de forma térmica, o resto é perdas, ok? É perdas como a gente viu na outra aula, né? A maior parte sai pelos gases, mas eu tenho perdas por perda térmica na parede, na parte de isolamento que se não estiver muito bem feito. Eu quero saber o consumo do óleo, ok? Eu já dei todas as informações aqui, né? Puxei da tabela, o H vapor, né? HV, HA. Isso aqui eu consigo fazer por um balanço bem simples, né? O que eu tenho de energia térmica entregue? Eu vou fazer uma parte de igualar, né? O entregue vai ser igual ao que vira vapor. O que aquece vira vapor, né? Então isso aqui vai ser a parte da queima igual a parte do que transformou, certo? Então eu vou ter M ponto de combustível vezes PCI, não, poder calorífico inferior, vezes o meu rendimento, né? Isso aqui é o que eu estou entregando, tá? É o que eu estou entregando. Em que unidade vai ser isso aqui? Quilograma por segundo. Meu PCI, kilojoule, quilograma. E rendimento é adimensional, né? Então isso aqui eu vou ter kilojoule por segundo, que é o esperado, quilowatt, ok? De energia térmica entregue. No outro lado eu vou ter daí a parte do vapor. Como é que eu calculo a parte do vapor? mV, né, a massa de vapor, vou fazer um ASCII em kg por segundo, vezes o ΔH, HV menos HA. Isso aqui vai ser em kJ, quilograma. Mesma coisa, né? Tem que bater as unidades dos dois lados, senão tem alguma coisa errada. Eu vou ter isso aqui em kW, ok? Se eu igualar tudo isso aqui, eu vou colocar aqui meu HV, meu HA, meu M.V, que está aqui em cima, né? O meu rendimento é 90%, meu PCI é isso aqui, eu consigo achar a vazão de combustível, MCB, facinho, né? 12,1, deixa eu pegar aqui, quilogramas por segundo, ok? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não, é isso aí, esse exercício está bem simples, é só isso que eu estou pedindo, né? Então tá bom, pessoal, vamos para o próximo. Um gerador de vapor com capacidade para 5 kg por segundo de vapor deve ser projetado para queimar carvão fóssil. O poder calorífico superior PCS do carvão é 17.535 kJ por quilograma. Eu quero que considere a entalpia final do vapor de 2.790 kJ por quilograma e a temperatura da água de alimentação 80 graus. Eu não dei nem pressão, né, nem entalpia. Vamos ver como é que faz isso aqui. Calcular o consumo de carvão, admitindo o rendimento global por PCS de 70%. Ok? Então vamos lá, pessoal. O que eu tenho de informação, né? Eu tenho o meu M ponto, a minha entalpia. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. M ponto de combustível vezes PCS. Agora eu estou fazendo pelo PCS, mas eu dei o rendimento pelo PCS, né? Meu M igual, essa daqui é a parte da queima. E agora eu vou ter a parte da geração de vapor. Deixa eu só conferir. Que daí vai ser o quê? M ponto H vapor menos HA. Vocês lembram da parte termodinâmica que a entalpia do líquido subresfriado, líquido comprimido, ela varia muito pouco com a pressão, né, compressão. Então, geralmente, para líquido, né, a gente vai ter a influência muito grande da temperatura na entalpia, mas muito pequena da pressão. Então, aqui eu posso chutar um valor, eu não sei qual é a minha pressão,
vou chutar um valor de... depois a gente vai ver nos outros exercícios que a gente tem que pegar bem certinho da tabela, mas por enquanto a gente pode chutar um valor para temperatura de saturação de 80 graus. Né? Ou eu vou na tabela de líquido, eu vou mandar a tabela, já está em anexo, na verdade. Dê uma olhada para líquido subresfriado. As entalpias para 80 graus para várias pressões. Ela vai variar muito pouco. Muito pouco. É coisa nas vírgulas, né? Então, isso quer dizer que ela vai variar bastante com a temperatura. Mas se eu estou trabalhando com a temperatura fixa, ela vai ficar muito perto da temperatura para 80 graus saturado. Por uma pressão de saturação, líquido saturado 80 graus. Certo? Então, como eu estou dizendo que é água de alimentação, que é líquido, eu posso usar a entalpia de saturação de 80 graus sem grandes prejuízo. Isso aqui vai me dar um H A de aqui aproximadamente 335 kJ por quilograma. Ok? Isso vai acabar me fornecendo uma massa, vazão máxima de combustível de aproximadamente 1 kg por segundo. Ok? Nessa disciplina, assim como na parte termodinâmica, é muito importante tomar cuidado com esses detalhes, né? O que é dos processos isentálpicos, que eu tenho que botar um S num ponto abaixo igual o S no ponto acima, ou o que está influenciando mais, se é a temperatura, se é a pressão, quais as pressões que eu estou trabalhando num certo estado termodinâmico, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso, ok? Então, vamos para a próxima. Na queima de carvão fóssil foi detectada a presença de carbono não queimado na amostra, né, que veio da caldeira. Eu tenho a combustão parcial na proporção de 0, isso aqui, né, que vem não queimado é 0,011 kg de carbono para cada quilograma de carvão queimado. Qual o prejuízo anual para a empresa? Se essa caldeira tiver um consumo de 1 kg por segundo? Não, só para fazer uma análise simples aqui. Então, vamos lá. Eu tenho meu PCI, né, da caldeira. E eu sei, na verdade esse aqui não é o PCI da caldeira, é o PCI do carbono, né? Esse aqui é o meu PCI do carbono. Então eu quero saber em termos de energia, o calor perdido. Ele vai ser igual ao que? O meu PCI vezes carbono não queimado, a porcentagem, né? Que tá aqui eu entreguei 0,011 kg para cada quilograma de combustível, vezes a minha vazão máxima de combustível, que eu botei um valor de 1 kg por segundo só para ficar bem redondinho. Isso vai me dar 372,90 kW, né? Joule por segundo. Kilojoule por segundo. Agora eu posso converter, vamos converter primeiro o joule por segundo, depois o segundo para ano. Ou vamos fazer assim. Eu quero passar de kilowatt, kilojoule por segundo para tonelada equivalente de petróleo por ano, né? Então o que eu vou fazer? Tem aqui 372,900. Eu deixei em joule por segundo e eu vou converter agora. Eu faço isso que daí não é o passo a passo, as pessoas se fizer assim não se perdem, ok? Eu quero passar agora, quero subir com segundo e botar minuto. Vamos fazer uma conversão fácil. 60 por 1, porque daí aqui eu tenho segundo e aqui eu tenho minuto, né? Corta, corta. Vezes, agora eu quero sumir com minuto e aparecer a hora. 60 minutos, 1 hora. Corta, corta. Agora eu quero sumir com a hora, botar dia. 24 horas, 1 dia. Corta, corta. Agora eu quero aparecer ano. Né? 365 dias, 1 ano.
quarto dia. No final, se eu fizer essa conta, eu vou estar com joule por ano, né? Agora, eu quero converter o meu joule em tonelada equivalente de petróleo. Deixa eu ver quanto é que é aqui mesmo. Vou ter que colocar aqui joule embaixo. 44 vezes 10 a 9. Aqui é o giga. De gigajoule. Opa. E aqui eu tenho 1 tonelada equivalente de petróleo. Certo? Isso aqui vai me dar, vamos lá, aproximadamente, aí, dependendo da conversão, algo em torno de 267 toneladas equivalentes de petróleo ano. Né? O livro deu um outro valor, porque está usando outra conversão, né? Depende da taxa de conversão aqui, mas é aproximadamente isso aí. Ok? Então, vamos agora para a lista 3. Primeiro, pessoal, eu quero que vocês peguem, relembrem como é que faz para pegar os valores de tabela, certo? Então, eu vou entregar para vocês, eu achei uma tabela bem legal para a parte de água. Então, tem a parte superaquecido, saturado, a gente vai estar trabalhando bastante com saturado, né? Porque toda essa linha aqui é uma linha de... Desculpa, essa parte interna é uma linha de saturação. Aqui eu venho para o subresfriado, aqui eu tenho superaquecido, né? Então, para o superaquecido e subresfriado eu tenho essas tabelinhas, mas em geral a gente... Em geral não, mas muitas vezes a gente vai estar trabalhando aqui dentro dessa linha de saturação. Aqui eu peguei só o ponto 3 do caso 1 do primeiro exercício da lista. Eu já dei as informações de temperatura e pressão. Então eu vou lá e eu sei que no meu ponto 3, pelo desenho, eu tenho um estado termodinâmico de vapor superaquecido. Né? Isso aqui é importante. Vapor superaquecido. Eu vou na tabela do vapor superaquecido e olha. Aqui é 3 megapascal, tá pessoal? Depois eu vou ter que arrumar. Eu botei kilopascal, mas é mega. Vou arrumar na hora de mandar a lista para vocês. Vou lá em 3 megapascal, né, como está aqui no desenho, e 350 graus. Daí eu consigo achar certinho o valor do S, da minha entropia, e da minha entalpia nessas condições. Perfeito? E a minha propriedade é um vapor superaquecido. Então eu quero que vocês preencham assim em toda a lista 1, no exercício 1 da lista. Se eu tiver que interpolar, eu coloquei aqui a formulazinha da interpolação. Né? Então, y igual a y1, se eu quero saber um y para um x, vamos dizer que eu quero saber qual é a entalpia, eu estou trabalhando aqui entre esses intervalos. Eu tenho o vapor superaquecido a 3 megapascal e minha entropia está aqui no meio, 7,3. Né? Então, a entropia vai ser meu x e o meu h vai ser o meu y. Eu quero achar um h que está aqui no meio. Tá, eu uso essa fórmula para interpolar. Perfeito? Vamos para o próximo exercício da lista 3. Bom, vamos para um exercício um pouquinho mais complicado agora. Eu tenho um ciclo de Rankine de uma planta de potência que opera com vapor saturado. Então, não é comum, gente, mas existe, tá? Vapor saturado a 3 megapascal. Então, aqui a gente já sabe onde vai procurar as propriedades. Na entrada da turbina. A pressão de exaustão da turbina para o condensador é igual a 10 kPa. Então, eu já tenho a pressão alta e a pressão baixa. Considere a expansão e compressão isentrópicas. Perfeito, melhor ainda, mais simples. Desenhe o circuito e calcule o trabalho específico na turbina, o calor transferido em cada componente e a eficiência do ciclo. Então vamos lá. Eu vou ter aqui aquele meu sino, né? E o meu diagrama, a temperatura, que é mais fácil trabalhar, TS, certo? Vou botar um azul aqui para o circuito. E eu vou ter ela operando em condição de saturação. Então eu tenho aqui o meu ponto 3.
Daí do ponto 3 eu vou baixar, né? Que ele entra na turbina com vapor saturado. E ele baixa até o ponto 4. Ok? Aqui eu tenho essa condição. Aqui eu tenho essa condição. Então, vamos fazer a isoterma de alta pressão. A isobárica, desculpa, da alta pressão. Então, eu tenho isso aqui. Né? Essa linha é uma isobárica a 3 megapascal. Certo? Daí depois eu tenho a expansão. Isso aqui acontece na turbina. Essa expansão vai me entregar um trabalho, que é o que eu quero, né? Trabalho na turbina. Depois eu vou entrar do ponto 4 até o ponto 1 no condensador. Tá? Aqui eu vou ter outra isobárica, mas não importa, a gente não vai estar olhando para essa daqui. Daí do ponto 1 eu vou, de forma isentrópica, subir até o ponto 2. Esse é o meu circuito, certo? Então eu tenho aqui as isentrópicas, né? S3 igual a S4 e S1 igual a S2. E eu tenho duas linhas de pressão, uma a 3 megapascal e a outra a 10 kilopascal, que é a minha pressão baixa. Ok? Pressão do condensador, pressão pós-expansão na turbina. Esse circuito aqui tem que estar bem claro para vocês, senão voltem na aula lá de ciclos, né, termodinâmicos, a parte de ciclo de Rankine, tem que estar bem claro. Eu não tenho superaquecimento nessa, eu falei, vapor saturado, né? Então é isso, a gente vai começar agora a ver a parte do trabalho específico na turbina. Vocês já vão pensando no passo a passo o que eu tenho que fazer, o que eu sei e o que eu tenho que fazer para calcular, certo? Se eu quero trabalhar na turbina, eu tenho que saber o trabalho específico. Eu estou deixando tudo de forma específica porque eu não falei qual é a minha vazão máxima, né? Meu wave ponto de vapor, eu não falei. Então vai ficar tudo por unidade de quilograma, ok? O trabalho aqui vai ser, eu preciso saber da entalpia em 4 e entalpia em 3, né? Para saber o meu trabalho na turbina. Se eu quero saber o quanto que ele perdeu, trocou calor no condensador, eu tenho que saber minha entalpia em 4 e minha entalpia em 1. Né? Não é complicado, é simples, né? Se eu quero saber o quanto que eu ganhei de calor, eu entreguei de calor para o meu circuito na caldeira, eu tenho que saber a entalpia em 3 e a entalpia em 2. É isso. Se eu quiser calcular também, que eu nem pedi aqui o trabalho na bomba, eu tenho que saber a entalpia em... Não, o trabalho na bomba é diferente, né? A gente faz aquele meu... Mas eu posso fazer sim, trabalho específico também pelas entalpias. Na outra aula eu coloquei outra forma de achar esse trabalho. Isso aqui, por ser isentrópico, facilita bastante. Depois a gente vai fazer um trabalho que não... um exercício que não considera isentrópico. Mas aqui eu tenho um circuito, certo? Eu vou pegar os valores da tabela e vou colocar aqui para vocês. Eu não vou colocar... Vou colocar já direto, né, para não perder muito tempo aqui. Pessoal, eu fiz aqui já preenchi as tabelas, né? Vamos explicar a nomenclatura que eu estou usando. Deixa eu só trocar a cor aqui. Assim, a primeira coisa é tomar cuidado, ver o que precisa preencher. Se estão na dúvida, o importante é botar as entalpias, entropias. Quem sabe a temperatura de saturação seria uma boa também. Mas como eu peguei, não peguei, nesse eu não vou usar, eu não coloquei. Mas é interessante saber. Aqui eu coloquei o que for de alta pressão. Eu coloquei A. Então, entalpia do vapor de alta pressão, entalpia do líquido de alta pressão, entropia do vapor de alta pressão, né? Eu não coloquei do líquido porque eu não vou precisar, certo? Eu tô partindo do ponto 3, né? Então, pela lógica aqui, eu não vou precisar dela. E baixa pressão, se quiser, também não faz diferença, né? Não tem problema. Baixa pressão eu coloquei também os valores, né? Entropia do vapor, do líquido de baixa pressão, a entropia do vapor de baixa pressão e a entalpia. Deixa eu corrigir um negócio aqui que eu botei bem rapidinho, esqueci de botar. Aqui tem Kelvin, Kelvin e lá em cima também, né? Diferença da unidade de entalpia e entropia. Tem o Kelvin aqui embaixo. Ok, então vamos lá. Como é que eu vou começar com isso aqui? Eu quero saber o ponto 4, né? Porque para eu calcular o trabalho, que é uma das coisas que eu estou pedindo, que o exercício pediu, eu tenho que saber o quanto que variou de entalpia, né? Do 3 para o 4. E o 4 eu não sei. O que eu preciso para achar o 4?
eu sei qual é a entalpia de vapor da baixa pressão e eu sei qual é a entalpia do líquido da baixa pressão, que é o ponto 1, e esse ponto na saturação aqui. O 4 eu não sei, ele depende do meu título, né? Eu tenho que saber qual é o título de vapor, quanto que eu tenho de vapor para obter minha entalpia em 4. Então, vamos deixar, isso aqui são os valores que eu tiro da tabela, né? Vou deixar aqui de lado, são os valores que a gente precisa para obter. Mas, agora eu preciso encontrar então o título, né? Meu X. Como é que eu faço o meu X? Eu vou colocar já que é entropia em 4, né? Vocês lembram como é que eu fazia em termos do outro exercício, como é que eu faço para pegar o meu título, né? Eu tenho que ela no ponto 4, ela é correspondente ao quanto que eu tenho de vapor em baixa pressão, que eu estou trabalhando tudo nessa linha de baixa, né? Mais a parcela que eu tenho de líquido, de entropia líquida, né? Ela é uma mistura. A entropia em 4, a entropia em 4 ela é uma mistura do quanto que eu tenho de vapor e o quanto que eu tenho de líquido. E o meu X é uma proporção de quanto que eu tenho de vapor para líquido, né? Então eu multiplico a de vapor pelo título. Então vamos dizer que eu tenho meu título é 0,9. Eu vou ter 90% da minha entropia em 4 sendo correspondente da parte de vapor. E aqui daí seria o quê? Meus 10% restante, né? Que é 1 menos o 0,9. Meus 10% restantes seriam provenientes do líquido, né? Então eu tenho a proporção disso aqui. Mas eu quero saber o líquido, o título. Eu tenho as entropias. Eu tenho quanto que é a minha entropia do vapor, baixa pressão, quanto que é do líquido de baixa pressão. Eu peguei isso da tabela. E eu tenho quanto que é o meu S4. Quanto que é a minha entropia em 4? Ela é igual à entropia em 3. Porque eu estou trabalhando com uma expansão isentrópica na turbina, né? Isentrópica. Então, o meu S3 é igual ao S4. Eu já falei sobre isso no slide anterior, certo? E o meu S3 é quanto? Eu estou saindo do ponto de saturação aqui, né? Então, o meu S3 é igual ao S do vapor saturado a alta pressão, né? É sempre importante desenhar esse ciclo para saber certinho o que eu estou pegando de propriedade em cada canto. Ok, então eu consigo achar o título. A minha única variável aqui é o x, o resto tudo eu tenho. S4 eu sei, SVB eu sei, SLB eu sei. Então vamos isolar o título, né? Eu vou colocar aqui meu... Vamos reescrever isso aqui. S4 igual a XSVB mais SLB menos XSLB. Agora eu posso isolar o título, né? Eu juntei aqui, vai ser x vezes SVB menos SLB, que daí eu jogo para o outro lado, dividindo. Vou ter x igual a S4 menos SLB dividido por, joguei para lá dividindo, né? SVB menos SLB. Ok? Então eu consegui achar o meu título, assim. Se eu substituir todos os valores, vai me dar um título de 0,738. Né? Com o título, o que eu posso fazer agora? Achar entropia, né? Usando o mesmo esquema aqui. Isso é fácil. Meu H4 vai ser igual a x vezes HVB mais 1 menos x HLB. Minha entalpia em 4 vai ser, deixa eu pegar o valor aqui, 195, deixa eu arrumar esse 5 porque foi muito horrível. É difícil escrever nessa canetinha aqui. 1957,68
kJ por quilograma. Ok? Então agora eu tenho meu H4. Eu já poderia achar o meu trabalho específico, mas vamos para a próxima parte. Né? Eu encontrei agora a entalpia em 4. Eu preciso achar agora minhas condições em 2. Eita. Eu pedi também o calor, né? Que a caldeira vai ter que entregar. Que é os limites entre 2 e 3, né? É o que está acontecendo entre os limites. Então é a energia que eu estou entregando desde o ponto 2 até ele chegar na saturação e ele chegar a vapor saturado. Agora analisando a saída da bomba, né? O que está acontecendo aqui? Eu tenho a bomba do ponto 1 até o ponto 2, né? Eu vou bombear isso aqui, eu vou aumentar a pressão. Ele estava na baixa pressão, condição de líquido saturado a minha baixa pressão. E vai até o ponto 2, que vai ser o quê? Líquido subresfriado. Né? Subresfriado a pressão da alta pressão. Ok? Eu joguei do 1 para o 2, saí com um líquido subresfriado alta pressão. Então a gente vai ter que dar uma olhada na tabela. Vamos limpar aqui a tela. O que eu vou ter? Eu tenho que o meu S2 é igual ao S1, porque é um processo isentrópico de compressão, né? É uma compressão isentrópica na minha bomba. Então eu tenho meu S2 igual a S1, que é igual ao quê? Se olhar lá no meu diagrama, vai ser igual ao meu S de líquido, né? Ou a entropia de saturação do líquido, a baixa pressão. Tá? Então aqui eu consigo achar a minha entropia na saída. Eu sei esse valor. Daí eu vou agora na tabela para líquido subresfriado. Ok? Eu tenho a entropia e outra coisa que eu vou entrar nessa tabela é a minha pressão. A minha pressão vai ser igual a esse 3 megapascal. Então eu vou botar P igual a 3 megapascal e o meu S igual a o SLB. Isso que eu vou estar procurando na tabela. Tem isso aqui? Não, não tem esse valor exatamente. Né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que interpolar. Vamos fazer aqui um processo de interpolação. Eu vou fazer passo a passo só desse, depois vocês se virem com os outros. Né? Deixa eu pegar aqui outra cor. Vamos lá. Eu vou dizer que o que eu quero obter é a minha entalpia no ponto 2, na saída da bomba. Isso aqui vai ser meu Y. E o que eu sei é o meu S2, que é o meu X. Esse S2 é igual ao S de saturação, lá, que é o meu 0,6492 kJ, quilograma, Kelvin, que é o S2. Eu vou na tabela e eu procuro os valores onde eu tenho os S's onde o S2 está entre dois S's adjacentes, né? E eles vão ser os meus X, né? Então eu vou fazer o quê? Eu botei errado aqui, eu botei o contrário. Vamos trocar aqui em cima, só para manter como eu estou no caderninho aqui, fica mais fácil de organizar. Primeiro eu vou botar o S, que é o X, depois eu vou botar o H, que é o meu Y. Então o S eu vou ter o meu X1. Isso aqui eu estou olhando lá na tabela, tá? Vai ser 0,5712. E o meu X2
0,7024. São duas linhas subsequentes. O meu S2 ele vai ter que estar entre esses dois, né? Que é o meu X. E daí eu vou ter aqui meu Y1, que daí é a entalpia correspondente a esse X. Vai ser igual a 170,18. E meu Y2 vai ser igual a 211,91. Como é que fica na minha fórmula de interpolação, né? Eu tenho H2 igual ao meu Y, que é igual a Y1, X menos X1, X2 menos X1, Y2 menos Y1. Esse aqui é a minha interpolação, né? O que eu estou entrando aqui? Eu estou entrando com o meu valor de x, que eu sei, ele entra aqui. x1, x2 eu sei, então eu sei todo esse lado aqui. y1, y2 eu sei também, né? Então eu consigo achar isso aqui. Só um instante que eu vou colar aqui essa parte da interpolação. E eu percebi duas coisas agora. A primeira é que faltou um sinal aqui, né? Aqui tem um mais. Se olhar pelaquela fórmula da interpolação, que na verdade o que isso está fazendo é pegando por exemplo, um triângulo de referências, né? Eu tenho um valor aqui, um x2, x1, um y2, y1, e eu quero achar um valor aqui no meio de uma interpolação linear, né? Esse aqui vai ser meu x, esse aqui vai ser meu y, que eu quero achar. Então essa equação faz isso. A segunda coisa que eu percebi é que eu não preciso pedir para você esperar um pouco, porque eu corto e já aparece imediatamente isso aqui, né? Instantaneamente. Então, essa daqui é a minha tabela para 3 megapascal, certo? Líquido, subresfriado, ok? Eu tenho que a minha entropia é esse 0,6492. Ele está aqui, ó. Né? Tá entre esses dois. O que eu fiz foi pegar aqui, esse aqui eu chamei de x1, esse aqui eu chamei de x2, esse aqui eu chamei de h1, esse aqui eu chamei de h2. Daí com isso eu consigo achar o h que está aqui nesse meio, entre esses dois, que é o que eu quero. Certo? Bem simples. Isso aqui é mais para relembrar se vocês tiverem que fazer bastante já em tabela termodinâmica, isso, né? Ok. Com isso aqui eu consigo encontrar então o meu H2. H2 é igual a 194,99 kJ por quilograma. Depois vocês vão fazer todas essas contas, né? Porque eu vou pedir para entregar essa lista de qualquer forma. Agora vamos ver os valores específicos. Específico por quê? Porque eu não dei uma massa, né? Como eu não dei massa, não tem como saber o valor absoluto. Eu vou deixar tudo em função de quilograma de vapor gerado. Trabalho da turbina específico. Ele vai ser igual ao quê? HVA menos H4. A entalpia do vapor saturado a alta pressão, que também podemos chamar de H3, né? Menos H4. Isso aqui vai dar 840, não vai caber aqui, vai ficar horrível. 845. 845,47 kJ por quilograma. Calor específico da caldeira. Caldeira, se parar para pensar, lembrando lá do desenho, a gente vai ter desde que vai ter o mais energético, que é onde eu vou chegar depois, que é o HVA, mesma coisa, né? Que é o meu H3, menos H2, né? Ele teve que esquentar lá de líquido subresfriado até a saturação do vapor, naquela pressão alta. Isso aqui vai me dar 2608,16 kJ quilograma. Aqui a gente já pode ver que a gente consegue calcular o rendimento térmico só com esses dois valores. Não preciso saber o do condensador, mas como eu pedi, vamos colocar. O condensador aqui é o calor rejeitado, ele não entra no rendimento térmico, né? Ele é uma consequência, a gente precisa
rejeitar isso aqui para fechar o ciclo. A gente vai do H4, que é o da saída da turbina, até a condição de líquido saturado a baixa pressão, que é o meu H1. Isso aqui vai me dar 1765,88 kJ por quilograma, ok? Com isso eu consigo achar o rendimento. Ele vai ser o trabalho específico da turbina, que é tudo específico, tá? Sempre cuidem das unidades. Dividido pelo Q da caldeira específico. Isso vai me dar um rendimento total aqui, de 0,324. Ok? Ele parece complicado quando a gente lê o anunciado, né? Mas se eu colocar aqui o meu diagrama, né? Colocar os pontos, eu tenho aqui, vem para cá, sobe, né? Fazer todo o ciclo aqui, eu consigo destrinchar o exercício, procurar os valores na tabela, não é muito complicado. É um pouquinho trabalhoso, mas é bem simples esse conceito. Lembrando que a gente teve dois processos isentrópicos, né? Nem sempre isso acontece. Vamos para o próximo exercício. Ok, em uma planta de potência, o vapor entra na turbina a uma condição de, a gente já tem alta pressão aqui, né? 5 megapascal e 400, opa, o que está acontecendo aqui? Aqui é superaquecido, né? Vocês podem até conferir qual é a temperatura de saturação para 5 megapascal depois na tabela. Mais 400 graus a 5 megapascal é uma condição de vapor superaquecido. Então a gente já tem superaquecimento no nosso ciclo. O condensador opera a 10 kPa, a gente tem a nossa pressão de baixa. A turbina produz uma potência de saída de 20 MB, né? 20.000 kW, tá. Considerando uma eficiência isentrópica da turbina de 85%. Eu já tenho o eta isentrópico aqui de 0,85. Eu não lembro se eu coloquei nos slides das aulas como faz isso aqui. Mas isso aqui seria parte da revisão, né? Revisão de termodinâmica. É isso aqui, ó, né? Vocês já viram esse rendimento isentrópico. A gente tem o trabalho real da turbina dividido pelo trabalho isentrópico da turbina. Todo rendimento, assim que a gente chama, geralmente é um, né? Não consigo pensar em nenhum caso que seja um valor maior que 1. O rendimento vai ser 0, alguma coisa. Então eu tenho que ter o valor maior embaixo e o valor menor em cima, né? Se eu estou trabalhando com uma turbina, o maior embaixo vai ser o trabalho isentrópico, que é quando eu consigo aproveitar mais trabalho da minha turbina, ela não tem reversibilidades, né? Então eu tenho o trabalho isentrópico embaixo e o trabalho real em cima, né? Se for uma bomba, isso inverte. Então se eu der o rendimento isentrópico de uma bomba, vai ser o contrário. Eu vou ter o trabalho isentrópico em cima, porque daí é um trabalho que eu estou entregando, né? Eu vou entregar menos trabalho, porque não vou ter reversibilidade, não vou ter atrito, não vou ter nada que vá me prejudicar nessa compressão. Então eu tenho o trabalho entregue sendo menor que o real. Então o real vai para baixo e o entregue vai para cima. Inverte isso, para manter um rendimento abaixo de 1. Né? Então, nesse caso, eu vou ter compressão isentrópica. Eu coloquei só um rendimento isentrópico, só um caso real comparando com o isentrópico, que é o da eficiência da turbina, certo? Então eu tenho alguns requerimentos aqui. Eu vou querer a vazão máxima do vapor, a taxa de calor rejeitado pelo condensador, a eficiência térmica dessa planta. Então para calcular a eficiência térmica eu vou ter que saber o trabalho e o calor que a caldeira vai me entregar no processo, né? E a eficiência do ciclo de Carnot operando nas mesmas temperaturas, certo? Então lembrem desse rendimento isentrópico e vamos dar início, né? Primeiro eu vou puxar aqui as propriedades para 5 megapascal e 10 kilopascal e também de superaquecimento da minha água, vapor, condensado, né? Vamos lá. Vou botar aqui na tela. Ok, pessoal, botei aqui os valores, então. Eu tenho os valores das propriedades para alta pressão,
vapor superaquecido e baixa pressão. Então, alta pressão, eu tenho a entalpia do vapor na alta pressão, saturado, né? Entalpia do líquido saturado, alta pressão. A entropia do vapor, a entropia do líquido, saturados, alta pressão. E a temperatura de saturação dessa pressão. Nessa pressão, ok? 263,94. Como eu falei, né? Aqueles 400 graus é superaquecido. Tá acima disso aqui, né? Então, eu tenho uma condição que eu aqueço na caldeira até a saturação, depois eu vou para o superaquecedor e aqueço até 400 graus. Daí, nos 400 graus, eu tenho essas propriedades, a entalpia e a entropia. E para baixa pressão, eu tenho essas aqui, né, na minha linha do condensador até chegar na bomba. Saiu da turbina até chegar na bomba, tenho essas propriedades, né? Tem o vapor saturado, a entropia do vapor saturado, baixa pressão, a entropia do líquido saturado, baixa pressão, a entropia também. E a temperatura, o que isso me diz? Isso me diz que essa planta ela trabalha com vácuo parcial, né? Tá abaixo de 100 graus. Então eu não estou trabalhando com pressão atmosférica, eu estou trabalhando com vácuo. Essa diferença entre volume específico do gás e do líquido faz com que quando ele se transforma em líquido, né, ele puxa, ele reduz em volume, ele puxa, ele cria um vácuo que ajuda até a extrair da turbina e aumenta o rendimento, como a gente viu. Vocês vão ver no exercício 1, quando fizerem, né? Preencher toda a tabela, esse vácuo parcial, ele aumenta o rendimento. Vamos fazer então aqui o diagrama. Agora saiu bem retinho essa até, hein? Temperatura, entropia. S, T. Ok? Deixa eu fazer aqui o meu sino de Satar. Esse já saiu tudo errado. Vamos lá. O meu sino de saturação aqui. Ok. Vamos colocar então o que está acontecendo do meu ponto. Vamos botar vamos dizer aqui que o meu ponto 2. Eu subo até a condição de líquido saturado. Estou caminhando aqui nessa temperatura de 263,9, né, graus nessa linha de saturação. Aqui eu tenho vapor saturado. Subo até um superaquecimento de 400 graus, ok? Depois eu vou até baixar, vamos fazer um pontilhado aqui. Eu vou baixar reto, ficou muito fora do sino. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais dentro do sino, senão eu não vou conseguir trabalhar. Eu vou baixar reto até mais ou menos, vamos dizer aqui assim. Então eu vou vir aqui, aqui vai estar meu ponto de 400, vamos dizer que aqui passa a minha isobárica, alta pressão. E aqui é o meu ponto, como é que eu estou chamando? 3. Ok? Então, o meu ponto 3 ele vai descer pontilhado até a minha linha de baixa pressão. Isso aqui vai me dar um ponto, vamos chamar esse ponto aqui. Vamos vir reto aqui. Vai ter que casar, tudo tem que bater, hein, gente? Tudo tem que bater. Vamos botar até em azul essa linha de baixa pressão. Aqui, ele vai subir, aqui é líquido saturado. E ele vai vir, não vem até aqui, mas eu vou desenhar a linha inteira. Só para o vermelho bater aqui. Ele chega e bate nesse ponto onde ele é o meu 4S, 4 isentrópico. Como eu tenho uma turbina que tem um comportamento, né, de um rendimento real, o meu real ele vem um pouquinho para a direita. É o meu 4 real. Né? Por quê? Porque ele tem uma geração de entropia ali, né? Uma transferência, ele aumenta a entropia. Então ele vem um pouquinho para a direita. Essa linha pontilhada vem reto e a real vem um pouquinho para cá. Depois ele vem para o meu ponto 1 e sobe
isentropicamente, daqui o meu S1 igual a S2 até o meu ponto 2, certo? Mas agora o meu S3 já não é mais igual ao S4. Então como é que a gente vai fazer isso aqui, né? Aqui eu tenho a isobárica dos 10 kPa, que é o do meu 45 graus, né? Que está aqui embaixo, 45,80. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro eu vou trabalhar analisando o meu caso isentrópico 4S. Depois eu encontro o 4 real. Vamos passo a passo aqui. Vou fazer bem parecido com o que eu fiz no outro, né? De falar até igual. Eu vou achar o meu título, que é o meu SH, superheated, né? SH de superheated, vapor superaquecido, menos SLB dividido por SVB menos SLB. H superheated, o que é? O H não, S superheated, o que é? É o meu S4, né? É o meu S do ponto 4, do vapor superaquecido. Isso vai me dar um título de 0,8, vai, 79999. 0,8 o título. Agora eu consigo encontrar o quê? Meu H isentrópico. Meu H4 isentrópico, né? H4 isentrópico. Ponto 4. Esse S4, pessoal, é igual ao S3, hein? Né? Aqui é o H4S. S4S, né? S4 isentrópico é igual ao S3, que é igual a S de superaquecimento, né? Lembrando lá do gráfico, eu estou lá em cima no ponto de superaquecimento, eu desço até a minha linha de saturação inferior, né? Aqui vai me dar o meu ponto 4S, e aqui é o meu ponto 3. Então eu tenho que meu S3 é igual ao meu S4S, que é igual ao meu S superaquecido. Por isso que eu botei aqui, né? S4S e S3. Meu H4S, daí eu vou fazer daquela forma, né? Mais que a gente fez no outro, mais tradicional aí do título. É igual a X, H vapor, abaixa, mais 1 menos X, H líquido, baixa. Vamos ver quanto que isso vai me dar. 2105,27 kJ por quilograma. Esse é o isentrópico, ok? Agora eu tenho que achar o real. Eu vou voltar lá naquela fórmula que eu botei do rendimento isentrópico, né? E eu tenho que daí meu rendimento isentrópico é ali aproximadamente, né, que ele coloca H3 menos H4 real dividido por, que é um 4, H3 menos H4 isentrópico. Eu tenho todos esses valores, só me falta o H4 real. Se eu isolar isso aqui, eu vou ter que meu H4 real é igual a H3 menos eta T, H3 menos H4S. Isso vai me dar um valor da entropia 4 real de 2268,98 kJ por quilograma. Por que tem essa diferença, né? Por que essa daqui é mais alta, a real? Isso quer dizer que eu consegui aproveitar menos energia, né? Menos energia. Porque eu vou ter lá o meu H superaquecido, vamos botar aqui, que é de 3196,67 kJ por quilograma. Esse valor aqui é a energia que eu tenho disponível, mas eu não consigo aproveitar toda ela, né? É a energia que eu tenho lá em cima antes de entrar na turbina.
Depois que saiu da turbina, quanto menor a minha entalpia, quer dizer que eu aproveitei mais dentro da turbina gerando trabalho. Né? Faz sentido isso aqui. Então, se eu tenho um H4 isentrópico mais baixo, quer dizer que numa turbina isentrópica me daria um trabalho maior. Que eu aproveitei mais, eu fui de 3.196 até 2.105. Agora com o real eu não consegui, eu fui só até 2.268. Né? Eu não consegui descer tanto. Então eu tenho um trabalho menor com isso. Isso é o que representa, né, fisicamente essa diferença de H. Vamos então para o trabalho da turbina. Isso aqui a gente fez também, igual da outra vez, né? No trabalho específico, como é que vai ser? CH superaquecido, ou H3, pode ser igual, menos H4 real. Vocês podem depois comparar quanto seria o trabalho específico da turbina se fosse isentrópico, né? Isso aqui vai me dar 927,7 kW. Perdão, já estou me adiantando. Kilojoule por quilograma. Como é que eu vou transformar isso aqui, comparar com megawatt? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu quero saber quantos quilogramas eu vou precisar para gerar a potência que ele me pede da turbina, que é 20 mega. Para gerar 20 megajoule. Vou transformar tudo em joule. Né? Depois eu só coloco que eu tenho que entregar essa quantidade de massa por segundo para transformar esse megajoule em watt, né? Que é joule por segundo. Então é um processo bem simples. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou dizer que a minha vazão máxima, minha vazão máxima para isso, né? Vai ser igual ao meu 20 mega, que é o que eu quero gerar, dividido pelo que eu estou entregando. Daí eu vou ficar com quilograma em cima, né? 20,000. Aqui vai estar em kilojoule. Dividido por 927,7 kJ. Daí o meu quilograma foi para cima. Essa minha massa, aqui ainda não tem o pontinho, né? Porque eu botei só quilograma. Mas se eu quero transformar isso depois para watt, eu já posso botar o segundo aqui. Por segundo. Isso aqui vai me dar uma vazão máxima de 21,56 kg por segundo. Ok? Ainda falta o condensador, quase que eu pulo direto. Então eu encontrei qual é a minha vazão máxima. Daí ele pede no condensador, para analisar o condensador. Ok, vamos lá. O que eu tenho no condensador? Eu tenho que ir do meu 4 real, né, até o líquido. Vou botar aqui específico. É H4 real menos H do líquido saturado a baixa pressão. Porque eu peguei lá da saída da turbina e fui resfriando ele até a condição de líquido saturado. Daí o meu condensador tem uma extração do condensado, né, do líquido saturado depois. Isso vai me dar 27,17 kJ por quilograma. Se eu fizer isso aqui e multiplicar pelo meu M ponto, eu vou ter o resultado em kW. Isso vai me dar um Q de 44.781 kW. 44 mega. Agora eu quero saber os comportamentos, ou compressão isentrópica da minha bomba. O que eu estou tendo? Eu tenho aquele meu ponto que está no limite da curva lá de saturação. Meu ponto 1, ele comprime isentropicamente até o meu ponto 2. Aqui eu tenho o quê? Líquido subresfriado, né?
Daí eu vou lá na tabela para líquido subresfriado, né? E eu procuro aonde eu tenho a tabela, eu vou ter a pressão, que aqui embaixo é de 10 kPa. Uhum. E eu tenho outra informação, né? Que é o meu S2 igual a S1, que é igual a S do líquido baixa pressão. Daí eu também vou ter que interpolar isso aqui, mas eu consigo sair com o meu H2 igual a 197 kJ por quilograma. Ok? Daí o meu trabalho, só um instantinho. Fui só conferir os valores. Ele não está pedindo o trabalho, né, da bomba, então a gente vai direto para a próxima informação que ele pediu, que é o calor da caldeira. Aqui é o específico do condensador, ok? Vamos até mudar a cor para caldeira. Opa! Mudar a cor para caldeira. Para isso, agora eu tenho o meu 2. Vamos lá, o que eu vou pegar da caldeira? Eu tenho o meu ponto 2 para o ponto 3. Eu já sei. O que eu estou entregando de calor na caldeira é o que vai fazer o ponto 2 ir até a saturação, depois ir até o superaquecimento, né? Então vai ser fácil encontrar isso aqui. Q específico da caldeira vai ser igual ao meu H superaquecido menos H2, que eu encontrei agora da minha tabela das propriedades termodinâmicas, né? Para o líquido subresfriado. Isso vai me dar um calor de 29,967 kJ por quilograma, né? Específico. Se eu multiplicar pela vazão máxima, eu vou ter o valor absoluto, que é Q da caldeira, de 64 mega, 64.669 kW. Ok? Agora eu posso achar o meu rendimento, que é o trabalho sobre o calor da caldeira. É o que eu quero dividido pelo que eu tenho que pagar, né? Eu posso fazer de algumas formas, eu posso usar o específico ou posso usar o valor total, independente vai me dar o valor de 0,309. Se eu quero fazer o de Carnot, para aqueles mesmos limites de temperatura, eu vou ter o quê? 1 menos Tf sobre Tq. Essas temperaturas, pessoal, tudo em Kelvin, aí não se esqueçam. Isso vai me dar um rendimento de Carnot de 0,526. Esse seria o rendimento máximo que uma máquina térmica poderia ter nesses dois limites de temperatura, né? E esse aqui é o rendimento que eu consegui, certo? Então é isso, pessoal. Deu para a aula de exercícios. Eu fico no aguardo da lista de vocês e semana que vem a gente tem a nossa primeira avaliação. Um abraço.